sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa e também gestora deste canal Rose Sampaio S.A., um canal especializado em língua portuguesa, fazendo uma sequência de vídeos sobre verbos a pedido de meus alunos e alunas lindos e maravilhosas do quinto ano. Nós estamos justamente trabalhando com o conteúdo de verbos. Primeiro vídeo, nós vimos as informações, não é? Segundo vídeo, nós vimos os modos, as intenções. Terceiro vídeo, nós vimos as famílias, as conjugações verbais. E agora nós vamos iniciar a bateria de vídeos relacionados justamente a tempo verbal. Aí o negócio fica mais estreito, como dizem. Vejam, mas não fica difícil, não, tá? Os tempos verbais, você vai ter que ter uma percepção muito clara relacionada aos modos. Então, a primeira bateria de tempos verbais que nós vamos ver é justamente a bateria sobre os tempos verbais relacionados ao indicativo, que é o modo da certeza. O indicativo, ele possui 6 tempos. Como assim? Porque nós temos 3 tempos, passado, presente e futuro. Ok, na nossa vida nós temos 3 tempos, passado, presente e futuro. Quando eu falo, eu como docinhos. Se eu digo como docinhos, eu estou comendo agora? Não. Quando eu quero dizer que a ação está acontecendo, eu não uso o eu como docinhos. Eu uso estou comendo. Eu uso o que a gente chama de gerúndio, tá? Mas não é para agora esse tópico do gerúndio. Eu como docinhos é uma ação que está sendo apresentada no presente, mas que indica uma ação habitual. Todas as vezes que eu quero passar uma ideia de ação que costuma se repetir, eu falo esta apresentação, este verbo, justamente no presente do indicativo. Eu como docinhos, ok? Eu tenho aí presente do indicativo, porque eu tenho uma ideia de certeza, eu tenho uma ação, porque comer é ação, e eu tenho o verbo justamente no presente. Depois disso, nós temos 3 passados. Eu tive dificuldade na minha época de escola, de aprender os verbos, porque ninguém me disse que pretérito era a mesma coisa que passado. Então, gerava em mim uma confusão horrorosa. Eu não sabia, quando eu era pequena, que pretérito era a mesma coisa que passado. Não passem por isso, é horrível, é angustiante. O que é pretérito? Pretérito é a mesma coisa que passado. Ótimo, muito bem. Pretérito é a mesma coisa que passado. Estou me divertindo fazendo vídeo, já repararam? Nós temos para o indicativo 3 pretéritos. Parece muito, né? Mas não, tem super lógica, tá? Nós temos um pretérito chamado de perfeito. Esses nomes, vocês vão ter que entender bastante eles, tá? Por quê? Só acontece com o passado, só vai acontecer com o passado. E é muito claro, nós discutimos muito sobre isso em sala de aula. Eu fiquei muito feliz com a forma como vocês compreenderam. Eu adorei a conversa, as conversas que nós tivemos, vocês assimilaram muito bem, tá? A ideia de perfeito, para o pretérito perfeito, é a ideia de uma ação que aconteceu no passado e que foi acabada, finalizada. Aconteceu em um determinado momento ali específico e você concluiu a ação, ok? Quando você diz, por exemplo, eu fiz a tarefa. Eu fiz a tarefa. Aquela tarefa que você mandou para casa, eu fiz a tarefa. Ok? Então, eu fiz a tarefa em um determinado momento, você iniciou uma ação e você finalizou essa ação. É uma ação finalizada, é uma ação acabada, concluída completamente. Então, você tem aí uma ideia de perfeição. Esta ação que está no passado e é acabada, finalizada, é uma ação que nós chamamos de pretérito perfeito. Ok? Guarda isso. Mas existe um passado
de quando a gente quer apresentar uma ação que nós repetimos algumas vezes e que nós fomos interrompidos. Não tem isso não, tem sim, repare. O que você estava fazendo ontem, quando eu te chamei? Note que eu tenho aí o que você estava fazendo, tá? Fazendo. Note que eu tenho, nesse momento, uma ideia de que você estava executando uma ação e quando eu te chamei, você foi interrompido. Aí você diz, estava jogando bola ou estava conversando com as minhas amigas. Eu tenho, portanto, uma ação que levou um tempo sendo executada e foi interrompida. Porque você tem uma ação que costumava se repetir e foi interrompida. É isso que é o pretérito imperfeito. Mas essas referências só vão acontecer justamente com o indicativo, que é olha, modo da certeza. Ação do passado, no passado, que aconteceu. Mas nós também temos um outro bichinho lindo, que é o mais que perfeito. Por que o mais que perfeito? Peço para que você preste bastante atenção. O mais que perfeito, a gente quase que não usa no tempo simples, que é um tempo que só tem um verbo. O mais que perfeito, olha o nome, mais que perfeito. O mais que perfeito tem que ser uma ação acabada, porque perfeita é aquela ação que acabou, foi finalizada. O mais que perfeito, ela tem que ser mais que acabada. É um pretérito mais pretérito. Pretérito é passado, então tem que ser um passado mais passado. Para você entender que o passado é mais passado, é necessário, presta atenção, é necessário que você tenha duas ações. E quando nós vamos estudar, nós não estudamos com duas ações, nós estudamos somente com ação. Primeira dificuldade do pretérito mais que perfeito. Segunda dificuldade é que nós não trabalhamos com tempo simples, nós trabalhamos só com tempo composto. 2 verbos e uma informação. Prosinha, um negócio começou a ficar ruim. Calma. Vê se no nosso dia a dia nós não falamos. Eu já tinha encontrado a borracha quando você perguntou. Então, você tem já tinha encontrado, primeira ação. Eu finalizei essa ação, eu encontrei a borracha. E depois você perguntou se eu queria, segunda ação. Então, esta ação aqui é uma ação anterior a esta. É um passado mais passado e acabado. Eu tinha encontrado e você perguntou. A questão é que, primeiro, na gramática, a gente vai estudar o tempo simples, que é encontrara. Quando eu apresento isso para os meninos, eles dizem, encontrara, professora? Não é encontrará? Não, é encontrara. Só que você não utiliza essa estrutura no seu dia a dia. Então, você acha que a estrutura está errada e procura corrigir quem? Procura corrigir a pró. Pois é, eu erro. Mas nesse momento eu não erro. Nesse momento eu não errei. Então, quando você vai estudar uma coisa que você não utiliza no seu dia a dia, fica muito difícil aprender. Um exemplo que os meninos e meninas da turma conseguiram entender bastante foi o seguinte. Eu tinha feito o bolo que você comeu. Então, primeiro você faz o bolo, depois você come. Então, não tem como essa ação acontecer depois de comer. Primeiro, você faz. Depois, você come. Então, você tem o pretérito mais que perfeito. Junto sempre com um pretérito perfeito. E nós vamos trabalhar agora com a ideia de futuro, tá? Nós temos 2 futuros. Nós temos um futuro que a gente planeja a partir do presente. Se você planeja uma ação a partir do presente para o futuro, significa dizer que você tem uma ideia de futuro a partir do presente, é futuro do presente. Só vai acontecer no indicativo também, ok? Futuro do presente, quando você planeja uma ação para acontecer depois e dá essa ação como certa. Farei doces.
Eu dou sempre exemplo de doce, mas eu não gosto de doce, não gosto de chocolate. Eu farei doce é uma ação tida como certa, ok? Para acontecer no futuro. Eu farei doce. Mas o futuro do presente não tem tanta complicação. A complicação maior está no futuro do pretérito. Como assim? É isso mesmo que você ouviu. Futuro do pretérito. Pretérito não é passado? Então, o futuro do passado. Professora, eu peguei a máquina do tempo, que eu escutei, né? Isso. Peguei a máquina do tempo, fui para o passado e pensei no futuro. Não é isso, tá? Os espanhóis chamam esse tempo de tempo condicional. Eu acho muito legal. Por quê? Porque é uma certeza que não aconteceu. Ela foi apenas planejada, ok? É uma ação que iria acontecer, mas alguma coisa impediu que ela acontecesse. É uma ação somente planejada e não realizada. Dei um exemplo para a turma que eu achei bem interessante, com essa modinha agora de trocar figurinha. Aí eu falei assim, olha, não lembro quais foram os alunos. Acho que foi Marilu, que o nome não é Marilu, ela pediu para chamar de Marilu. Acho que Marilu e Gabriel. Vamos lá. Gabriel trocaria figurinhas com Marilu. Ó, em algum momento, no passado, ele planejou que iria trocar. 10 horas da manhã, Gabriel pensou que poderia trocar a figurinha com Marilu. Aí, meio-dia, Gabriel ligou para Marilu. Só que Marilu estava dormindo. Então, agora, neste momento, 2 horas da tarde, por exemplo, o Gabriel já sabe se ele conseguiu ou não conseguiu trocar a figurinha com Marilu. E ele já sabe que não conseguiu. Então, ele sabe que ele planejou, mas ele sabe que ele não executou. Tem dúvida de que ele trocaria? Não. Ele está dizendo que trocaria. Ele trocaria. Ele trocou? Não, ele não trocou. Por que ele não trocou? Porque Marilu estava dormindo. Então, a condição para ele trocar teria sido a de Marilu estar acordada. Se ela estava dormindo, perdeu a troca da figurinha. Nós usamos muito esse tempo, o futuro do pretérito. A gente usa muito. Quando nós falamos assim, eu iria encontrar você, mas saí atrasada. Eu queria ter feito o bolo, mas faltou material. Se eu soubesse que você viria, teria feito a sobremesa. Mas eu não sabia que você viria, então não fiz a sobremesa. O nosso futuro do pretérito é uma ação planejada e não executada. É bonito isso, né? Eu acho. Minha aluna falou assim, Pro, eu vou te dar 3 corações.